Salve, salve, saudações uranianas, mais um vídeo para o portal Emil Turan Brasil no YouTube, e este é o primeiro para falar de aforismos e textos que eu vou comentar. Ora, um único aforismo, né, lapidar, como por exemplo nos Silogismos da Amargura, ou às vezes um texto um pouco mais longo, no qual há toda uma elaboração, como é o caso deste primeiro, Obsessão do Essencial. É um dos textos do Breviário de Decomposição, um livro decisivo, né, e muito especialmente representativo no conjunto da obra de Cioran, que, como sabemos, se divide em duas metades, uma escrita em romeno, outra escrita em francês. E o Breviário de Decomposição é o primeiro livro em francês, então ele tem todo um simbolismo, uma significação de virada, reviravolta, renascimento, recriação, né, de uma obra dividida entre dois idiomas, como eu disse. Então, este texto, Obsessão do Essencial, também é especialmente importante no conjunto do Breviário de Decomposição e na composição poética deste livro, que é o primeiro da fase francesa de Cioran. Bom, na verdade, muitos outros textos, tanto no breviário, né, este livro, quanto na obra francesa de Cioran como um todo, são, como o texto que eu vou analisar aqui, o Obsessão do Essencial, textos claramente autorreferenciais. Na verdade, Obsessão do Essencial talvez nem seja tanto, pelo menos não explicitamente, de maneira como outros textos acabam sendo muito mais, quando Cioran emprega de maneira clara e explícita, né, o je, em francês, o pronome pessoal, primeira pessoa, JE, ou quando não, também o on, que é uma forma de plural, mas um plural formalmente singular, ou seja, um agente, né, para dizer nós, em português, ou eventualmente o nu, que é o que ele mais evitaria, vamos dizer assim. Então, o breviário, como a obra francesa em geral de Cioran, mantém muitas passagens subterrâneas com qualquer um dos livros romenos de Cioran. Passagens subterrâneas que ligam o breviário, por exemplo, a um determinado livro romeno, digamos, Nos Cumes do Desespero, que para mim é o que mais estão ligados, né, com essas passagens subterrâneas, ou outros também que não necessariamente Nos Cumes do Desespero. Então, existem essas passagens, e no caso, este texto, Obsessão do Essencial, tem uma passagem subterrânea muito importante que não vai levar a Nos Cumes do Desespero, que, como a gente sabe, é o primeiríssimo livro de Cioran em romeno, escrito em 1900 publicado em 1934, mas ao seguinte, ao Livro das Ilusões, e especialmente a um texto que já está da metade para o final deste livro, intitulado O Livro das Ilusões, no qual Cioran também tematiza e problematiza o que já está enunciado desde o título do texto a ser analisado aqui, que é o essencial, ou mesmo a sua forma substantiva, né, a essência. A ideia de essência, a noção de essência, conforme Cioran a pensa e a trabalha, e a explora poeticamente, inclusive, e que não é uma maneira metafísica clássica, tradicional, leia-se platônica, ou eventualmente aristotélica. Porque, de fato, quando a gente lê esse texto pela primeira vez, principalmente, e sem um certo repertório prévio, e não só livros, leituras de Cioran, né, as suas referências filosóficas, suas influências, várias, não só Nietzsche e Schopenhauer, mas uma que é especialmente importante no contexto de Obsessão do Essencial, que é o filósofo existencial judeu-ucraniano Lev ou Leon Shestov, dependendo da grafia, se é original russa, né, ou a francesa, como ele acabou sendo editado e publicado na França, porque ele viveu e publicou em francês, escreveu em francês. Então, Leon Shestov, ou Lev Shestov, e Obsessão do Essencial é um texto muito mais tributário ou referencial à influência chestoviana de Cioran do que a sua influência nietzschiana, por exemplo. E aí, quando a gente lê este texto pela primeira vez, dá uma sensação de vagueza, de indefinição, indeterminação, né? Mas o que é isso de o essencial, né? O essencial, nesta forma, ainda mais maiúsculo. Aliás, note-se desde já que o essencial em questão, né, que é um adjetivo, mas ele vai com uma maiúscula alegórica no título, Obsessão do Essencial. Do que se trata esse essencial, né? Realmente fica uma coisa muito
não explicada, reticente e vaga. Então, a gente fica com isso na cabeça, mas aonde buscar referências, né, pistas para entender melhor do que ele está falando, afinal de contas, neste texto com este título. E a explicação, né, esta referência, o comentário prévio, vamos dizer assim, que explica, ou pelo menos elucida em grande medida, de que se trata este essencial, e a forma substantiva correlata que ele corresponde, que é a essência, conforme pensa e problematiza a essência, Cioran, né? Especificamente Cioran faz isso, como ele faz isso, é o livro das ilusões, notadamente num texto que a gente vai ler e comentar em paralelo com Obsessão do Essencial. Então, a importância desse texto, que é autorreferencial, e nesse sentido ele não é nenhuma exceção, ele só mantém uma regra, né? É porque é um texto que diz muito sobre Cioran, como se fosse uma chave de compreensão do pensamento de Cioran e da obra de Cioran como um todo, em tudo que ela possui de mutante, né, e de proteiforme, por assim dizer, que, como eu disse antes, uma obra que se desdobra entre dois idiomas distintos, e aliás muito distintos, e o próprio Cioran faz questão de enfatizar o quão distintos são os idiomas romeno, seu idioma nativo materno, e o francês, que ele acabaria adotando, né, e se tornando conhecido escrevendo nessa língua, no idioma francês, e diz muito sobre tudo isso, diz sobre o pensamento dele, a complexidade que está implícita, que está pressuposta, melhor dizendo, no pensamento de Cioran, que não é uma complexidade de natureza conceitual e lógica, mas é antes uma complexidade de natureza existencial e orgânica, certo? Então, obsessão do essencial é muito importante de todos, eu diria, do breviário de decomposição. Por isso, inclusive, eu estou destacando esse e selecionando este texto como o primeiro para comentar e analisar, é por esta importância que, na minha leitura, na minha interpretação, ele tem a mais do que todos os outros no conjunto deste livro específico, Breviário de Decomposição. Então, Obsessão do Essencial é um texto muito importante justamente por ser uma chave de compreensão do pensamento e da obra deste autor, em seus mais variados aspectos e suas mais variadas dimensões também. Aí a gente pode encontrar muito boas pistas sobre a maneira como Cioran entende e concebe a atividade do pensamento, né, o pensar, e da busca filosófica pelo conhecimento e pela verdade, entre aspas, o conhecimento da verdade e uma série de outras questões. E a propósito de busca pelo conhecimento, ou busca filosófica pelo conhecimento, e conhecimento da verdade, propriamente, cumpre assinalar desde já que para Cioran, como para Chestov, que eu havia falado anteriormente sobre ele, o conhecimento que importa realmente, efetivamente, e daí a ideia, a noção de essencial, portanto, o conhecimento essencial, no sentido do que importa e que mais importa para Cioran, a exemplo de Chestov, não é o conhecimento científico, objetivo, digamos, a ciência do mundo, né? Mas o autoconhecimento e um conhecimento subjetivo, existencial, portanto, e um conhecimento na experiência vivida, né? Da parte de um sujeito existente e que tem uma experiência subjetiva da qual ele pode extrair certo saber de cunho existencial e não necessariamente de cunho lógico, epistemológico. Então, eu falava de Chestov, o filósofo da existência judeu-ucraniano, que é uma das mais importantes influências de Cioran e uma das mais subestimadas também, né? Via de regra em favor da influência que é tão trivial nietzschiana. Eu digo trivial sem desmerecer, em absoluto, não é nada disso que se trata, mas é porque são tantas e parece que muitas vezes Nietzsche acaba parecendo que é a única importante. Enfim, eu falava de Chestov, né? Para dizer que este essencial do título, que já está, né, enunciado, é a maneira de Cioran,
a maneira tiuraniana de designar nada mais, nada menos do que isso que Chestov mesmo designa por uma fórmula grega que ele retoma de Plotino, que é to timiotaton. To timiotaton, e em um texto de Chestov ele inclusive grafa esta frase, essa expressão, enfim, no grego mesmo, né? Se não me engano, talvez transliterado em português, mas transliterado do grego. To timiotaton. Artigo to timiotaton. E que significa, no contexto da filosofia de Plotino, traduzindo, né, por aproximação, o mais importante, o que mais importa, e por derivação, o essencial, que é justamente do que se trata no texto, né, e que está enunciado no título, por esta palavra, e nada mais nada menos do que este totimiotaton, de Chestov, que Chestov também tematiza na sua própria obra, que Turan leu e devorou, conhece a fundo, nestes termos que ele pega de Plotino, e que tem a ver com aquilo que é o mais importante em termos de pensamento, em termos de vida do espírito, né, para usar essa expressão tão arendtiana, que é o mais importante para o espírito, para a vida do espírito, para o pensamento, de modo geral, que tem a ver com as questões primeiras e últimas, com as questões de vida e de morte, e questões que entrelaçam e unem a vida e a morte, fazendo elas serem como se fossem siamesas, né? Envolvendo o sentido da vida e o sentido da morte, etc. A existência como algo em aberto, como um projeto em aberto, né? De onde toda uma experiência subjetiva negativa de angústia, que Kierkegaard foi provavelmente o primeiro a tematizar tão bem, e a partir dele Heidegger e toda uma tradição de outros pensadores da existência, inclusive Chestov, inclusive Cioran. Então, assinalar que esse essencial é uma primeira referência, no caso até externa à obra de Cioran, porque tem uma outra, como eu disse, que a gente vai encontrar no Livro das Ilusões, que é o segundo livro da fase romena precedente da obra de Cioran, que aí, no caso, seria uma referência interna, né, à própria obra de Cioran. Então, fica aí a dica dessa referência externa, que é a filosofia, a obra e o pensamento de Chestov, este filósofo da existência judeu-ucraniano, que infelizmente não tem nenhum livro sequer traduzido e editado em português no Brasil, né? Infelizmente, mas está sim em Portugal. Inclusive eu tenho uma edição muito antiga de um dos seus livros, que é Revelações da Morte, muito bom e muito importante no conjunto da obra do Chestov, que, se eu não me engano, já foi escrito e publicado diretamente em francês e não em russo, Les Révélations de la Mort, e tem alguns outros também em espanhol, inclusive em PDF, que se encontra na internet aí e tal, né? Essas livrarias de livros PDF. Então fica a dica do Chestov, uma importantíssima referência filosófica, de uma certa vertente do pensamento existencial, que começa em Kierkegaard, certo? E que vai para Chestov, e vai também para Jaspers, que é um outro filósofo da existência, e médico, psiquiatra também, além de filósofo alemão, século XIX, século XX, se eu não me engano, a biografia, a cronologia do Jaspers, não conheço muito, bem pouco, na verdade, de Jaspers, né? E então pertence a essa certa vertente do pensamento existencial que não vai culminar em certo existencialismo, entre aspas, mainstream, que vai ser o existencialismo francês do século XX, pós-guerra, né, de Sartre, principalmente. Então, é essa vertente de pensamento existencial, para que fique claro, né, e não o existencialismo que vai culminar na segunda metade do século XX, principalmente na França, que vai ser conhecido como o existencialismo, certo? Principalmente por conta de Sartre, a importância que Sartre teve, e, aliás, uma importância que eu não questiono, importantíssimo. Eu gosto, inclusive, de muita coisa do existencialismo, da filosofia
de Sartre, para parar com esse ismo, né? A sua teoria da existência, que é muito fenomenológica, inclusive. Mas, enfim, não é essa linha do existencialismo de que se trata, no caso, da linhagem que vai de Kierkegaard a Chestov e a Turan. É um outro existencialismo, digamos um existencialismo lado B, certo? E que não é necessariamente, e provavelmente não é, na maioria das vezes, um existencialismo e, ao mesmo tempo, ou seja, um existencialismo igual a um humanismo. E, portanto, um existencialismo ateísta e materialista. Não. O existencialismo que sai de Kierkegaard e vai para Chestov e vai para Turan também, não é exatamente o existencialismo no sentido de Sartre, aliás, nem um pouco nesse sentido, né, do existencialismo como sendo um humanismo e um ateísmo. Há em Turan, apesar de todo o ateísmo, né, é uma dimensão cética, ateia em Turan, e niilista, inclusive, né, um certo niilismo, sim, um labor negativo com o negativo, né, e com o nada, a ideia do nada, enfim, que faz com que Turan, a exemplo de Chestov, seja um filósofo existencial que muitos vão chamar de religioso, ou mais do que religioso, ou melhor do que religioso, muitas vezes, na verdade, místico, né? Que está sempre relacionado com a categoria do religioso, de uma maneira ou de outra, seja por vias ortodoxas, tradicionais, seja por vias heterodoxas, não tradicionais, heréticas, muitas vezes. Então, antes de ler umas partes iniciais do texto e comentar, e eu não vou ler ele inteiro, ele é grande para um vídeo, né? Pular direto para o final. Antes disso, eu quero deixar assinalado que Obsessão do Essencial é um texto que comunica uma antinomia. Uma antinomia, e não só isso, mas um paradoxo. Uma antinomia, um paradoxo, uma aporia e, o que é mais interessante, uma exigência infinita da parte do próprio autor, no caso. Uma exigência dele para consigo mesmo. Uma exigência de pensador e de escritor e de criador de modo geral, num sentido mais do que filosófico, poético. Portanto, então, um paradoxo, uma antinomia, uma aporia e essa exigência infinita da qual se desdobra uma impossibilidade última, uma impossibilidade essencial. De onde, por consequência existencial e espiritual dessa problemática, desse complexo de propriedades, né, antinomia, paradoxo, aporia, e essa exigência infinita ainda por cima, de onde, como consequência de tudo isso, o fracasso e o naufrágio e a ideia de um perfeito desastre. Essa expressão não está no texto, Obsessão do Essencial, o perfeito desastre, e nem naufrágio, mas fracasso sim, um perfeito desastre. E, paradoxalmente, um perfeito desastre, entre aspas, porque há uma ironia nessa ideia de desastre, naturalmente, que não é senão a realização de si, né, uma realização pessoal mesmo, enquanto criador, pensador e escritor, através da própria criação. Então, vai muito na linha e no sentido daquela ideia do Maurice Blanchot de uma escritura do desastre e de um desastre da escritura. Aí, no Obsessão do Essencial, isso está tematizado e problematizado, a maneira de Turan, que não é a mesma de Blanchot, né, mas sim esta ideia do desastre e de um desastre perfeito, né, a perfeição do desastre e a perfeição do fracasso. Sempre as duas coisas, e quaisquer outros termos que a gente colocar em sequência, né, numa série de correlatos, também na ambivalência dessa ironia. Desastre ou recuar a tempo, né, para não ir até o final, por assim dizer, nesse desastre, entre aspas, e fica essa possibilidade em aberto, ir até o final ou recuar a tempo. Fica essa abertura, essa sugestão dessa possibilidade de recuar, né, e de não ir até o final, de não se entregar ao desastre, por assim dizer, de maneira definitiva e irreversível, e recuar. Tem um sentido
tem um sentido existencial, uma significação existencial profunda, muito importante, esse dilema, né, do ir adiante e até o final, inclusive, adiante, ou não ir, deter-se. E para Cioran, em certo sentido, é importante não sempre ir adiante até o fim, as últimas consequências, mas deter-se e recuar a tempo. É importante muito. É importante isso, talvez alguém possa ter essa interpretação. Seria este essencial Deus? O divino? É possível interpretar, como é possível interpretar, inclusive, da maneira oposta, talvez seja o nada, mas não necessariamente. Não é Deus, não, e não é necessariamente uma realidade divina. Não. Aliás, Cioran está usando esta palavra e não obsessão do divino. Então, é importante que a gente se atenha a esta palavra e tente se manter no escopo semântico dela, e que denota uma certa abstração filosófica que não é exatamente o tipo de conceito e de terminologia que a gente vai encontrar na teologia cristã, certo? Então, não é necessariamente obsessão de Deus, ou obsessão de uma realidade divina. Talvez seja o contrário disto. Talvez seja a obsessão do nada, ou a obsessão do vazio, como na verdade é o caso. Não digo do nada, e é possível e é necessário, inclusive, fazer uma distinção conceitual, e é sutil essa distinção conceitual, entre a ideia de vazio e a ideia de nada. Em Cioran, para começo de conversa, ele distingue as coisas. O vazio não é a mesma coisa que o nada, e nada também tem duas maneiras, no mínimo, de dizer nada em francês, né, a língua que Cioran se tornou consagrado. Só do nada para falar nada, tem duas palavras em francês. E ainda mais uma terceira palavra que designa vazio. Em português, em francês é uma palavra, inclusive em romeno tem essa mesma palavra, e que não é a mesma coisa que o nada. Seja o nada num sentido absoluto, né, como nihil negativum, por assim dizer, usar uma linguagem kantiana que Schopenhauer retoma de Kant, duas formas de nada, o nada negativo, portanto absoluto e não relativo, e um nada como privação, nihil privativum, e no caso seria um nada meramente relativo, um nada, digamos, situacional, né? Um nada determinado numa situação concreta e, portanto, não nada ou nada absoluto. Bom, não é nenhuma coisa nem outra. Cioran está falando da obsessão do essencial. Então, vamos nos ater às palavras e tentar tirar o máximo delas. É isso. E não está falando de obsessão nem do divino, de Deus, e também não está falando de obsessão do nada. Apesar de que do vazio, esta sim é uma palavra que já aparece logo no primeiro parágrafo de obsessão do essencial. Vamos ver. Então, vamos lá? O primeiro parágrafo do texto. Quando toda interrogação parece acidental e periférica, quando o espírito busca problemas sempre mais vastos, acontece que em seu avanço já não tropeça em nenhum objeto, apenas no obstáculo difuso do vazio. Desde então, o impulso filosófico, exclusivamente voltado para o inacessível, expõe-se à falência. Quando examina as coisas e os pretextos temporais, impõem-se preocupações salutares. Mas, se indaga por um princípio cada vez mais geral, perde-se e anula-se na imprecisão do essencial. Bom, palavras aqui que se destacam, né? Inclusive de maneira contrastante. Uma hora ele põe uma cadeia ou uma série de palavras que se reforçam e se confirmam semanticamente, para logo em seguida, da metade para o final do parágrafo, no caso, ele colocar também uma série de outros termos opostos numa cadeia também sucessiva. Assim, por exemplo, ele fala de interrogação acidental e periférica. Essa, então, não é uma interrogação central e essencial.
Quando o espírito busca problemas sempre mais vastos. Tá, problemas sempre mais vastos, é possível ir mais vasto. Acontece que em seu avanço ele já não tropeça em nenhum objeto, apenas no obstáculo difuso do vazio. Portanto, a partir de um determinado momento, é como se já não fosse mais possível diferenciar, determinar, ver, enxergar, né? Pensando uma metáfora visual da razão e do intelecto, nada em termos de pensamento e de ideias, tudo está no escuro, como se diz a expressão, à noite todos os gatos são pardos. Então seria mais ou menos isso. Chorando é um pensamento noturno, aliás, bem lembrado, é um pensamento noturno. Então, nessa noite do pensamento, nessa noite da alma, todos os gatos são pardos, todas as ideias são pardas, né? E, portanto, há um claro escuro, um claro oscuro, chiaro oscuro, em italiano, no qual as palavras se tornam indiferenciadas e nem um pouco claras e distintas, para usar essa expressão célebre de Descartes. Lendo, então, um pouco mais, ele continua dizendo: só prosperam em filosofia os que se detêm no momento oportuno, ou os que aceitam a limitação e o conforto de um grau razoável de inquietude. Todo problema, quando se toca seu fundo, leva à bancarrota. Essa ideia de falência, então, leva à bancarrota e deixa o intelecto a descoberto, desprotegido. Não há perguntas nem respostas em um espaço sem horizonte. Essa ideia de um espaço sem horizonte, né? Como imaginar um espaço sem horizonte? Enfim, as interrogações se voltam contra o espírito que as concebeu. Ele se torna vítima delas. Tudo lhe é hostil. Sua própria solidão, sua própria audácia, o absoluto opaco, os deuses inverificáveis, mas uma confirmação de que não é uma obsessão de Deus ou de uma realidade divina. Os deuses inverificáveis e o nada manifesto. Eu havia esquecido, me corrijo, na verdade a palavra nada aparece, sim, para minha feliz surpresa, além da palavra vazio, como já apareceu antes, neste texto. O nada é manifesto, ele é latente não, ele é manifesto, ele é evidente, diferentemente dos deuses, que, segundo acabou de dizer, são inverificáveis. Continua. Infeliz daquele que, chegado a um certo momento do essencial, não se deteve! Exclamação. Pois a história mostra que os pensadores que subiram até o final pela escada das perguntas, olha só essa ideia de uma escada das perguntas, que seria uma espécie de uma escala das interrogações, que iria das mais simples e das mais particulares, né, as mais complexas e as mais gerais e as mais vagas e essenciais, os pensadores que subiram até o final pela escada das perguntas, que puseram o pé no último degrau, o do absurdo, que é o último degrau, segundo Turan, estes só legaram à posteridade um exemplo de esterilidade, enquanto que seus colegas, que pararam no meio do caminho, estes fecundaram o curso do espírito, serviram a seus semelhantes, serviram em itálico, transmitiram-lhes algum ídolo bem trabalhado, algumas superstições polidas, alguns erros disfarçados de princípios e um sistema de esperanças. Tudo nesse texto remete a Chestov, ou pelo menos remete muito a Chestov e pouco a qualquer outra influência, referência importante na formação intelectual de Turan, a começar por Nietzsche. Neste caso, especialmente, este texto ele é profundamente chestoviano. Essa própria ideia de um itinerário ou um percurso que vai da normalidade ou da cotidianeidade existencial a um essencial que é perigoso em muitos aspectos, como o próprio texto sugere de maneira muito marcante, os que subiram até o último degrau na escada das perguntas
deveriam ter voltado atrás e se detido a tempo, porque isso lhes custou a fecundidade do espírito e eles não deixaram para a posteridade nenhum exemplo de nenhum modelo, né, nenhum ídolo trabalhado, e aí é muita ironia, porque o Turan está dizendo que, na verdade, os que não são estéreis e que, portanto, fecundaram, nas suas próprias palavras, o curso do espírito, estes, na verdade, serviram a seus semelhantes de uma maneira que é bastante irônica no sentido depreciativo, de subserviência mesmo, né? Não no sentido de, enfim, que poderia ser de servir num bom sentido, de uma certa nobreza. Não é o caso, obviamente, que não é. Serviram a seus semelhantes, transmitiram-lhes o quê? Um ídolo bem trabalhado, ou alguns ídolos bem trabalhados, superstições polidas, erros disfarçados de princípios e um sistema de esperanças. É uma crítica pela ironia incrível, assim. Enfim, esse texto ele é profundamente chestoviano, desde o título, mas para além do título, inclusive no fato de que esse mesmo itinerário, o percurso existencial, né, que vai do já visto e do já sabido, que é uma frase, uma fórmula que o Tioran usa em outro texto do breviário, o já sabido desde sempre e o já visto desde sempre, que em francês é déjà vu, o nosso famoso déjà vu, já visto desde sempre. Então, partindo deste nível do que é irreparavelmente sabido e visto desde sempre, e que é essa banalidade trágica da existência, então se inicia um itinerário, um percurso existencial e espiritual, e este percurso, esse itinerário é análogo, ele é quase o mesmo, praticamente, idêntico, praticamente, a um mesmo itinerário descrito por Chestov, inclusive, no seu já mencionado Revelações da Morte, no qual Chestov usa um conceito muito interessante e útil, né, para fins da filosofia existencial de Chestov, que é o conceito de hominitude, de omni, a totalidade ou a generalidade, né? E seria justamente o domínio dessa existência comum e cotidiana, da qual todos nós participamos, afinal de contas, mas que por alguma razão, alguma causa, seja acidental ou provocada, induzida, às vezes nós trilhamos um certo caminho solitário, existencial, espiritual, que nos conduz para longe, talvez para fora dessa hominitude, segundo Chestov, que é exatamente, aliás, o que Tioran descreve em outro texto do breviário, que é passeio sobre a circunferência. Passeio sobre a circunferência, mais no início do livro, breviário. E Promenade sur la circonférence, perdão a pronúncia em francês, mas é justamente um itinerário que vai do centro de uma comunidade de viventes reunidos em torno de uma mesma comunidade de esperanças ou ilusões, para que Tioran são ilusões no final das contas. Então, deste centro dessa comunidade, em direção às periferias dessa circunferência, onde já não é tão habitado, né, tão povoado, e já é mais desértico, já é mais vazio. E então, esse movimento, esse itinerário, de passeio sobre a circunferência, é o que está pressuposto, é o que está descrito, não só pressuposto, aqui mesmo nessa escala das perguntas em Obsessão do Essencial. Eu vou pular aqui do breviário, vou recuar ao Livro das Ilusões. E quem quiser saber a referência exata, tá, o endereço, número da página, que é página 182, 183. Página 183 e aí 184, 185, 186, tá, no máximo. 183 começando. E aí eu quero só ler uma passagenzinha aqui, ó, e conectar, fazer uma ponte entre esta frase e Obsessão do Essencial. Diz ele em O Livro das Ilusões: alguém terá de sair um dia sob o sol e gritar para seu esplendor e para as trevas dos homens, entre aspas, o mundo tem de recomeçar.
o mundo tem de recomeçar, tá? Então, pausa aqui e vamos voltar ao Obsessão de Essencial para ver como que ele responde e dialoga com esta exclamação tão lamentosa e de fundo pessimista, né, de que o mundo tem de recomeçar porque o mundo está mal. Esta é a questão colocada em O Livro das Ilusões. É o problema do mal, né? É um problema originalmente da teologia, um problema de teodiceia, nos termos de Leibniz. Pensar a bondade e a perfeição de Deus tendo em vista a imperfeição do mundo e o sofrimento e todo o mal, né? A injustiça e as coisas que existem no mundo que são contrárias ou contraditórias, melhor dizendo, a ideia ou a premissa de que o mundo é a criação ou é o resultado de um princípio criador ou originador perfeitamente bom e inteligente. Essa é a grande questão da Teodiceia. E essa é a questão que está aqui nesta passagem do Livro das Ilusões. Então vamos ver como ela dialoga com Obsessão do Essencial. Eu vou pular uma boa parte e ir direto para a parte que me interessa, e ele começa dizendo assim, mais ou menos no meio de um parágrafo, do meio para o final. Esta obsessão de uma fronteira última, este progresso no vazio, acarretam a forma mais perigosa de esterilidade. Ó, e, novamente, a ideia de esterilidade, né, de secura, que é uma forma de fracasso do espírito, no caso. Comparada à qual, essa esterilidade, comparada à qual o nada parece uma promessa de fecundidade. Mais uma vez, o bom humor de Turan mesmo com um tema sério e grave, no sentido de gravidade de uma questão séria. Perto desta esterilidade, comparada a ela, o nada parece uma promessa de fecundidade. E aí, a parte realmente que me interessa, e isso já é para o final do texto, é esta aqui em seguida, que ele escreve assim: aquele que é difícil no que faz, difícil, itálico, em sua tarefa ou em sua aventura, só tem que transplantar sua exigência, olha que eu falava da exigência infinita e que se desdobra numa impossibilidade última, aquele que é difícil no que faz só tem que transplantar sua exigência do acabado, uma exigência do acabado em itálico também. Ele só tem que transplantar essa exigência do acabado ao plano universal, para não poder acabar nem sua obra, nem sua vida. A angústia metafísica provém da condição de um artesão sumamente escrupuloso, cujo objeto não seria outro senão o ser. O ser. Itálico também. O ser seria o seu objeto desse artesão sumamente escrupuloso, que experimenta uma angústia metafísica que provém da sua lida com este objeto, que não é outro senão o ser. De tanto analisar este objeto, chega à impossibilidade de compor, de terminar uma miniatura de universo. Uma miniatura de universo. O artista que abandona seu poema, exasperado pela indigência das palavras, prefigura o mal-estar do espírito, descontente no conjunto do existente. A incapacidade de alinhar os elementos tão desprovidos de sentido e de sabor, como as palavras que os expressam, leva à revelação do vazio. Por isso, o versificador retira-se ao silêncio ou aos artifícios impenetráveis. Silêncios ou artifícios impenetráveis, aos quais se retira esse versificador, ao qual está sendo relacionado, correlacionado, equiparado ao artista que abandona o seu poema. Ele se retira ao silêncio ou aos artifícios impenetráveis. Ante o universo, o espírito demasiado exigente
sofre uma derrota, semelhante à de Mallarmé frente à arte. É o pânico ante um objeto, que não é mais objeto, que não se pode mais manejar, pois, idealmente, ultrapassaram-se seus limites. E aí ele conclui assim, eu acho estas últimas frases, uma frase muito reveladora e sugestiva do projeto de Cioran, literário, poético, filosófico, e mais do que ser uma descrição desse projeto, ela já é uma descrição talvez antecipada, por antecipação, uma hipótese especulativa virtual, por antecipação da falência desse projeto, do fracasso desse projeto, da só sobra desse projeto. E aí ele termina: os que não permanecem no interior da realidade que cultivam, os que transcendem o ofício de existir, devem ou compactuar com o inessencial, e voltar atrás e integrar-se na eterna farsa, ou 2, aceitar todas as consequências de uma condição separada, e que é superabundância ou tragédia, conforme a olhemos de fora ou a soframos de dentro. E há aqui, nesta última parte, e no parágrafo inteiro, muito a expressão dessa dualidade, que é o título, inclusive, de um outro título de texto do breviário, dualidade, né? E que é uma propriedade, uma característica fundante do pensamento e da obra de Cioran. A dualidade, num sentido ontológico e lógico, e principalmente existencial, que se desdobra e se espalha, vamos dizer assim, por todas as instâncias e camadas e dimensões do discurso e do pensamento de Cioran, essa dualidade. E ela está muito marcada nesse texto, né? Na figura também de uma ambivalência ou de uma ambiguidade, talvez. Em todo caso, dualidade é a palavra. De permanecer aquém ou de ir além, de permanecer no interior de uma determinada realidade, na qual nós nos familiarizamos e que nós, de certa forma, domesticamos, né, para o nosso próprio bem, por uma questão de sobrevivência, inclusive, vital, né, sem estranhamento, sem surpresas, sem percalços, enfim, nossa zona de conforto, né, esse interior da realidade que ele está falando, é a nossa zona de conforto, permanecer no interior desta zona de conforto, no interior da nossa realidadezinha, né, entre aspas, da realidade. E tem aqueles que transcendem essa realidade e extrapolam. O que o Chesterton fala de sair da hominitude, né? O que ele tematiza e problematiza muito a partir e sobre, tendo como matéria-prima e objeto de análise e interpretação a obra literária de Dostoiévski. Alguns personagens de Dostoiévski, especialmente, essa questão desse movimento, desse itinerário para fora, né, da hominitude, que é um conceito de Chesterton. Então há esses dois lados. Cioran sempre busca mostrar os dois lados e um da perspectiva do outro, né? E criar aí um contraste e eventualmente mesmo um paradoxo entre essas duas visões, entre essas duas perspectivas, de um lado e de outro, de dentro e de fora, de cima e de baixo, do interior, como eu disse, de dentro e de fora, do essencial e do inessencial, né? E tem aqueles que, segundo ele, termina dizendo, transcendem o ofício de existir, como se existir fosse um métier, né? Um ofício, uma obrigação já pré-determinada desde o ventre das nossas mães. É isso que ele está dizendo no fundo. Alguns transcendem esse ofício.
E os que não o fazem devem pactuar com o inessencial. E, finalmente, dependendo da perspectiva da qual você enxerga essa problemática do essencial, tendo em vista o existencial, né, que não é o essencial, você pode olhar de um lado e ver isso como superabundância, conforme a olhamos de fora, ou você pode ver isso pelo outro lado e ver isso como a maior das tragédias, caso você esteja falando de dentro, como um insider, e sofrendo essa realidade ou essa irrealidade toda. É isso, falei demais, já vai ficar um vídeo longo, tem muito mais que eu poderia tirar, desdobrar, mas tá de bom tamanho, então ficam as referências aí, Shestov, Mallarmé, que eu não falei, não comentei, e também Maurice Blanchot, que também não está, aliás, é um desafeto de Cioran, mas muito porque eles têm muito a ver no fundo, e então eles querem se diferenciar e se distanciar do outro por uma questão e uma preocupação de identidade, de singularidade naquilo que faz, originalidade, né? É isso, um abraço, saudações cioranianas, e nem tanto o essencial, nem tanto o inessencial.